Diogo Costa é mestre em Ciência Política pela Columbia University e doutorando em Economia Política no King's College de Londres, onde ensina princípios de economia. Já trabalhou com pesquisa em políticas públicas no Cato Institute e na Atlas Foundation em Washington, e como professor do curso de Relações Internacionais no IBMEC de Belo Horizonte. Fundador do Instituto Ordem Livre, seus artigos já apareceram em diversas publicações, como o Globo, Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo. À frente do Liberdade na Estrada, Diogo cruzou o Brasil 3 vezes, palestrando para centenas de alunos nas principais universidades do país. Por seu trabalho com o movimento liberal brasileiro, Diogo Costa recebeu o prêmio Meira Pena dos Estudantes pela Liberdade e o apelido Pajé Libertário no Manhattan Connection. Também escreve o blog Capitalismo para os Pobres. Com a palavra, Diogo Costa. Obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado ao IEE. Obrigado ao Frederico pelo convite. Obrigado a vocês por estarem aqui de manhã. E eu queria falar sobre capitalismo para os pobres, começando não tanto tempo atrás como nos anos 70, mas nos anos 90. Rio de Janeiro, no ano de 92, mais de 100 líderes de Estado, mais de 100 chefes de Estado foram até a cidade para uma conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente e o desenvolvimento, a Rio 92. O propósito da conferência era descobrir quais seriam os grandes desafios da humanidade nos próximos 20 anos e de que maneira que esses líderes poderiam, então, se empenhar em conjunto para resolvê-los. O resultado foi a Agenda 21, assinada por todos os chefes de Estado, inclusive pelo nosso impeachmentado Collor. E o preâmbulo dessa agenda, que mostrava o consenso dos líderes, era que a humanidade se encontrava em um momento de definição histórica. Defrontamos-nos com a perpetuação das disparidades existentes entre as nações e, no interior delas, o agravamento da pobreza, da fome, das doenças e do analfabetismo. Então, era necessário que esse trabalho em conjunto fosse feito para que a humanidade evitasse esse precipício social que ela via. O problema é que não foi dado muito certo essa Agenda 21. 10 anos depois, em Joanesburgo, na África do Sul, novamente uma conferência das Nações Unidas com pessoas importantes se reunindo para discutir os futuros da humanidade. E a notícia na época era que a década entre Rio e Joanesburgo assistiu ao quase completo fracasso da Rio 92 e da Agenda 21 em produzir resultados significativos. Então, se a humanidade estava à beira do precipício, e se o freio, que era a Agenda 21, não conseguiu interromper, a gente imaginaria que entre 92 e 2012 deve ter tido algum tipo de apocalipse social. Não foi isso que aconteceu. Essas 2 décadas foi o período de mais veloz redução da pobreza que o mundo já viu. A pobreza dos anos 90 nos anos 2000 caiu pela metade, ou seja, o número de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza mundial, de $1,25, dólares de 1990, no mundo caiu de 43% da população para 21% da população. E junto com isso caiu também a fome, a mortalidade infantil, e o que não mostra no gráfico, mas também o analfabetismo. Aumentou a participação das mulheres no mercado de trabalho. E o interessante é que isso aconteceu principalmente nos países do Sul e Sudeste Asiático, do Leste Asiático, e que isso aconteceu de maneira acelerada nos anos 2000. De 2005 a 2011, mesmo com crise no Ocidente, 70 milhões de pessoas saíam da pobreza todos os anos. Isso é equivalente a Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile saindo da pobreza todos os anos. Como a gente falou, isso aconteceu principalmente na Ásia, e principalmente nos países que tinham uma população que estava completamente sem acesso ao mercado global, como Índia e como principalmente a China. Em 85, 84% dos chineses estavam abaixo da linha da pobreza, e apenas 16% acima. Em 2005, 20 anos depois, a coisa se inverteu. 84% dos chineses passaram a estar acima da linha da pobreza. Em 2013, 90%. A economista Deirdre McCloskey, historiadora econômica, diz que não é a crise da Europa ou a crise do subprime nos Estados Unidos que foi a grande história econômica dos nossos tempos. A liberação econômica de China e Índia, essa sim, é a grande história econômica dos nossos tempos. E a pergunta que eu faço para vocês é: por que é que tantos de vocês aqui não sabiam dessa história, mas sabiam da história do subprime, da história da crise da zona do euro?
Por que a redução da pobreza não merece a mesma atenção que merece a redução da riqueza dos bancos de Wall Street ou da City of London? Em parte porque crescimento econômico ele não acontece da mesma maneira que acontece em conferências das Nações Unidas. O crescimento econômico de China e Índia é algo que vem acontecendo no Ocidente há 200 anos, pelo menos. Mas não existiram grandes homens, pessoas importantes, que pudessem levantar a bandeira e falar: fui eu que reduzi a pobreza do mundial. A pobreza não é reduzida por pessoas importantes, é reduzida por multidões de pessoas desimportantes. A pobreza não acontece com uma assinatura, não existe a lei áurea da Revolução Industrial, a lei áurea do crescimento econômico. Não existe uma data em que a pobreza cai, não existe a queda da Bastilha da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, quando ela começa, nem é percebida como tal. Ela começa com pessoas simples. Ela começa como a Tecelã de Johannes Vanir, com pessoas que estão não querendo revolucionar o mundo, mas apenas mudar e melhorar a própria vida. E ela começa antes de haver mudanças materiais de carvão e algodão, da mecanização do tear e do motor a combustão, ela começa na mente das pessoas. Ela começa com mudanças nas instituições. Antes da Holanda, do século XVII, a Inglaterra do século XVIII, começarem a desenvolver e a sair de uma renda de $3 ao dia, em 1800, para mais de $100 ao dia, em 2000, antes de haver as mudanças materiais, houve mudanças culturais. Houve mudanças como, por exemplo, a percepção do valor de uma tecelã. Vanir e outros holandeses estavam pintando com cuidado e com admiração o trabalho de uma mera tecelã que antes era dedicado a generais, a reis, a imperadores. A percepção de que isso tinha valor, de que acordar cedo, trabalhar e economizar no final do dia, que isso tem valor, é isso que começou a mudar com a Revolução Industrial. Milton Friedman falava que o capitalismo ele era necessário para que a gente possa ter essa transformação econômica. Os únicos casos registrados pela história em que as massas escaparam da extrema pobreza foram aqueles em que as massas tiveram capitalismo e livre comércio em larga escala. Mas perceba uma coisa, o capitalismo ele é, de fato, uma grande ferramenta de crescimento econômico. O capitalismo permite que, com a livre iniciativa e a propriedade privada, as pessoas, ao se ajudarem, ajudem aos outros. Mas para que as massas saiam da miséria, as massas precisam ter acesso ao capitalismo. Nem sempre isso é verdade. Várias vezes o capitalismo é restrito a uma elite, várias vezes o capitalismo não é das massas, mas ele é do Estado. E várias vezes, eu acho que é isso que acontece no Brasil, o capitalismo é algo que nós dedicamos apenas aos ricos, mas não aos pobres. Agora o passador aqui parou de funcionar. Opa, talvez eu tenha que ficar mais perto daqui. Capitalismo para os ricos, socialismo para os pobres. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquela percepção que eu falo que muda a forma como nós tratamos as pessoas e como nós vemos a virtude do trabalho, as virtudes que a McCloskey chama de virtudes burguesas, isso é algo que a gente limita aos ricos. Ou seja, nós vemos livre iniciativa e propriedade privada como matéria do rico. E planejamento central, característica do socialismo, como matéria do pobre. E quando entra em conflito, a gente favorece a propriedade privada e a livre iniciativa do rico, como aconteceu no estado do Rio, no município de São João da Barra, em que mais de 400 famílias, o dado oficial é 400 famílias, e elas diziam que eram 1.500, mas centenas de famílias foram desapropriadas para que a terra fosse doada para o grupo EBX construir um porto. E não foi que eles simplesmente negociaram e compraram as terras, eles simplesmente apropriaram, demoliram as casas, acabaram com as fazendas e, em troca, deram, bom, você tem aqui uma nova residência num complexo habitacional. Mas eles não queriam um complexo habitacional, eles estavam querendo ali clientelismo, eles estavam querendo capitalismo. E não eram pessoas que estavam apenas se colocando como o trabalho contra o capital. Eram pequenos capitalistas contra um grande capitalista. Só que os pequenos capitalistas trabalhavam com dinheiro próprio, com a terra própria. O grande capitalista trabalhava com a terra dos outros e com o dinheiro dos outros. Afinal de contas, o BNDES estava dando 2,8 bilhões de reais. Esse dinheiro vem principalmente do Fundo de Amparo ao Trabalhador, ou seja, o dinheiro também é desapropriado.
E eu queria colocar um videozinho que mostra um depoimento da dona Noêmia e do seu Antônio, que eram duas lideranças do movimento dos pequenos agricultores ali. A dona Noêmia ela não criou a MST, ela criou a Associação do Pequeno Agricultor, a APA. Mas ela queria fazer um movimento que tivesse atenção da mídia, algo assim. Não sei se o vídeo está no ponto. O país é este, né? E o Estado foi feito, né, para proteger o cidadão, e aqui é completamente contrário. O Estado não nos persegue. Porque sabe qual era o sonho do agricultor? Eu sei, que eu caminho com eles. O sonho deles se vier vai vir um porto, né, vai gerar muito dinheiro, vai ter muitas pousadas, hotéis, nós vamos ter facilidade para vender o nosso produto na beira do asfalto, com a barraquinha, vender ovos, vender queijo, vender verdura. Um sonho pequeno, né? Eles sonhavam pequeno. Ai, meu Deus do céu, vocês ainda vão ver, vão desapropriar nossas terras, mas nós vamos receber. Isso parece um comunismo, o início de uma guerra. Sossega aí que Batista, deixa nós ficar com as terras. Sossega aí que Batista, deixa nós ficar com as terras. Não deixaram de ficar com as terras. O porto até hoje não foi construído, mas as terras foram desapropriadas em 2012. E essa é a forma como a gente trata os pobres nesse país. Transporte para o rico é livre iniciativa. O rico tem os meios privados de transporte. Transporte público é matéria de planejamento central. Educação do rico, o rico escolhe a sua escola. A escola compete pelo filho da família rica. Escola do pobre é matéria de planejamento central. E como disse o Fernando Schiller, na palestra excelente dele de ontem à noite, a diferença entre os dois sistemas é a diferença entre Estados Unidos e Cazaquistão. A renda do rico é fruto de competitividade, de negociação, de livre iniciativa. A renda do pobre é decisão do planejamento central. O investimento do rico, decisão da iniciativa do próprio indivíduo, do investidor. O investimento do pobre, se ele deve agora investir em caminhão ou imóvel, decisão do planejamento central. Aposentadoria do rico, decisão dele próprio, aposentadoria do pobre, decisão do planejamento central. E se depender de algumas pessoas, até o entretenimento do pobre daqui a pouco vai ser decisão de planejamento central também. E essas duas formas de tratar pobres e ricos, ela começa na maneira como nós pensamos sobre pobreza e riqueza. Nós condenamos os pobres a serem sísifos, você rolar a pedra montanha acima para depois deixar ela rolar montanha abaixo, enquanto que nós olhamos para os grandes empreendedores, os grandes empresários, como os atlas, aqueles que erguem o mundo conforme erguem a si próprios. Mas por que nós não olhamos para os pobres com a mesma mentalidade? Por que nós vemos os pobres como o homo proletários e apenas os ricos como homo empresários? Ou seja, o pobre, ele é o escravo do trabalho, ele é o habitante do mundo da necessidade. Enquanto que o rico, ele é o possuidor de capacidades. Ele vive em outro mundo, ele é aquele que adiciona valor para a sociedade. Isso é perverso porque nós não pensamos em como que o pobre vai adicionar valor para a sua própria vida e para a sociedade. Nós pensamos no pobre apenas como passivo e nunca como ativo. Para o Estado, o pobre é um passivo. Para o mercado, que o pobre é um ativo. Porque, afinal de contas, ele, como consumidor ou como empregado, pode estar criando riqueza. O reverendo Círico diz que nós temos o hábito de ver os pobres como bocas e não como cérebros. A partir do momento que você passa a ver os pobres como possuidores de recursos e não apenas de necessidades, toda a sua percepção sobre como ajudá-los se transforma. Porque você pensa em soluções diferentes. Olha a nossa educação, como a gente pensa no que as pessoas devem aprender. Eu estava num fórum primo desse, lá em BH, do IFL, o Fórum Liberdade e Democracia. Convido todos vocês a irem também, anualmente em setembro. E eu estava lá moderando um painel com Cristóvão Buarque. Eu perguntei a ele, senador, se uma família pobre chegasse e te perguntasse o que eu devo ensinar para o meu filho para que ele não seja pobre como nós fomos, para que ele tenha as oportunidades que nós não tivemos, a sua resposta seria o nosso currículo de ensino médio? Você falaria, olha, ensina sociologia, filosofia, ciências sociais. Ou você falaria, ensina ele
como ganhar e como poupar dinheiro. Ensina ele contabilidade, ensina ele economia básica, economia doméstica. Ensina ele a ter interações bem-sucedidas com outras pessoas, a saber falar com as pessoas, a saber se portar com as pessoas. Ensina eles as virtudes burguesas. Ou será que nós queremos que os nossos pobres tenham a formação de um professor universitário? Assim, eu não tenho nada contra as ciências sociais, eu sou um cientista social. Mas os pobres não têm que ser todos eles programados para serem cientistas sociais, ou então para serem revolucionários, para serem ensinados que a pobreza não pode ser superada com responsabilidade própria. O que querem as pessoas que dizem para os pobres o dinheiro é a raiz de todo mal? Ou que elas permaneçam pobres para permanecerem boas, ou então que elas acham que o único motivo para elas enriquecerem é o caminho da maldade. Muita gente fala mal de curso técnico, mas eu acho ainda melhor um curso que ensine o filho do pobre a pensar com a cabeça do burguês do que as escolas de ciências sociais que ensinam o filho do rico a pensar com a cabeça do proletário. É melhor nós tratarmos as pessoas pobres e darmos para elas as capacidades do que apenas olharmos como poços de necessidades. O que querem socialistas como Dona Marilena Chaui quando ela diz que ela odeia a classe média, que a classe média é o atraso, a estupidez, reacionária, conservadora, ignorante, petulante, arrogante, terrorista? O pobre quer ser classe média, o pobre não quer continuar pobre. O problema é que, para alguém como Marilena Chaui, a classe média, a pequena burguesia, ela é a inimiga da revolução. Ela está na contramão da história, porque ela tem valores diferentes dos valores proletários, a consciência de classe. Mas a nossa sorte é que o nosso sistema educacional é tão ruim que os pobres não estão nem lendo Marilena Chaui. Em vez disso, eles estão se tornando classe média, eles estão abrindo os seus negócios. Um grande estrategista socialista do século passado, Saul Alinsky, organizador comunitário em Illinois, ele era franco o suficiente para admitir isso. Ele falava, olha, eu estou do lado do pobre, mas a partir do momento que o pobre se torna proprietário, eu estou contra ele. E ele dizia que em Chicago, no sul de Chicago, quando ele trabalhou com os negros para que eles tivessem moradia, ele falou, no momento que eles conquistaram, eles se tornaram proprietários, eles se tornaram meus inimigos. O Brasil, muita gente acha que o problema do Brasil é que o brasileiro é preguiçoso, não quer trabalhar. Isso não é verdade. Na verdade, de acordo com o Global Entrepreneurship Monitor, existem mais pessoas que se veem como empreendedores no Brasil do que na China e até mesmo nos Estados Unidos, que é a nação que se vê como a nação empreendedora. Mais de 34%, 1 de cada 3 brasileiros, ou está no processo de criar um negócio, ou está com o seu negócio funcionando. Ou seja, são basicamente heróis, porque abrir um negócio no Brasil é algo que você tem que ir contra todo o poder do Estado, que o Estado joga contra você. O Brasil ranqueia número 169 no ranking do Doing Business do Banco Mundial. Abrir uma empresa em São Paulo se leva mais de 100 dias. Para pagar impostos, 2.600 horas. Se compara com os países Chile, Peru, é 200, 300 horas. Agora, uma empresa grande, ela pode arcar com contadores e advogados, mas um pequeno empreendedor, ele não pode gastar seus recursos, o seu tempo, da mesma maneira, indo atrás de licenças e contratando pessoas para conseguir trafegar a burocracia brasileira. Isso significa que a nossa pobreza no Brasil, mesmo quando ela é reduzida sem produtividade. O Bolsa Família se promete um programa emancipatório, mas para ser emancipatório de fato, é preciso ir além da transferência e atacar a produtividade, fazer com que as pessoas sejam mais produtivas. Você vê que a produtividade chinesa nos últimos anos ficou com uma média acima de 9,2% ao ano, o Brasil ficou com uma média de 1,5% ao ano. A The Economist fez uma matéria falando sobre o Lollapalooza em São Paulo, o festival de música, e lá eles falaram sobre tendas que vendiam sanduíches. As tendas brasileiras tinham uma média de 3 minutos por cliente. E tinha uma tenda americana do Texas, BOS Barbecue, que conseguia vender um sanduíche a cada 15 segundos. A diferença disso não é que um trabalhador era diferente do outro. Era apenas que as instituições, a organização era diferente, faziam com que o trabalhador fosse mais produtivo. Se a gente permitisse que mais investimento entrasse no Brasil,
a gente permitiria também que mais know-how entrasse no Brasil e que mais pessoas aprendessem a trabalhar melhor. Quando o mexicano sai do sul do México, perdão, do norte do México para o sul da Califórnia, a produtividade dele aumenta 9 vezes. Não é que ele muda, ele se torna um super-homem, é apenas que ele tem lá mais capital, mais organização, mais gestão e faz com que ele seja mais produtivo. Se a gente quer garantir o futuro de programas de transferência, só vai fazer isso se você atacar o problema da produtividade. Quero terminar só para falar de como que isso pode acontecer num caso concreto, num caso particular, no caso na Índia. Vocês já devem ter ouvido falar já do sistema de castas na Índia, que existe há séculos, e a casta mais baixa são os Dalits, os intocáveis, que em alguns diagramas eles não aparecem nem na base da pirâmide, eles estão fora da base da pirâmide para nem tocar na pirâmide. E o sistema de casta na Índia é um sistema econômico, ou seja, as classes são condenadas a desempenharem certas atividades econômicas apenas. Os Dalits podem apenas varrer rua, limpar banheiro, eles não podem subir dentro da hierarquia econômica da sociedade. E, bom, o que aconteceu a partir dos anos 90 foram que alguns Dalits resolveram, em vez de procurar garantir que outra casta empregasse, eles próprios se empregassem. Esse foi o caso desse senhor, Ashok Kadri. A cidadezinha que ele nasceu, ele era um intocável. Literalmente, as pessoas não chegavam perto dele. Na escola, ele não sentava, não é nem na mesma cadeira que os outros alunos, era no mesmo chão dos outros alunos. Tinha um tablado, ele tinha que sentar fora do tablado. Ele não podia entrar no templo que as pessoas entravam para adorar. As pessoas simplesmente rejeitavam como um pária. Mas ele era um pária, ele fez como faziam aqueles holandeses no século XVII, os ingleses no século XVIII, ele resolveu ele próprio deixar de ser um pária. Ele estudou engenharia, ele abriu uma firma de engenharia e ele percebeu uma coisa. Seria mais interessante para ele se tornar competitivo contratar outros Dalits do que membros de outras castas. Afinal de contas, eles aceitavam um salário mais barato e eles eram mais produtivos, ou eram tão produtivos quanto. Fazendo isso, hoje ele se tornou um homem rico, ele não é mais um intocável, ele virou um abraçável, porque quando ele volta para a cidade dele, todo mundo quer abraçar e pedir um dinheirinho para ele também, para fazer alguma coisa. Ele virou um investidor, um filantropo, ajudando a escola. O tempo que ele não podia entrar, agora ele comprou a propriedade, dele. Ele percebeu que vale mais a pena você ser um ofertador, um provedor de emprego, do que apenas um procurador de emprego, que é o que aconteceu hoje com os Dalits. Hoje eles têm a Câmara de Comércio e Indústria deles e o slogan é Be Job Givers instead of Job Seekers. Seja provedor de empregos apenas e não apenas procurador de empregos. Empregue outros Dalits. Essas pessoas sabem quais são as necessidades particulares delas. Os empreendedores brasileiros nos morros das favelas sabem quais são as necessidades deles. Eles têm um conhecimento que eu não tenho, que o Manteiga, ou a Dilma, ou o Mercadante, ou o Levi não têm, que vocês não têm. Eles estão numa condição muito mais próxima de resolver os próprios problemas. E quando a gente permite que eles empreendam, é o que eles fazem. O Sebrae, quando o Morro do Alemão foi pacificado no Rio, o Sebrae subiu o morro, registrou em um ano 1.700 negócios. Uma exuberância de empreendedorismo que existe lá. E eles estimavam que 92% dos negócios nas favelas do Rio operavam fora da formalidade, sem nenhum tipo de segurança jurídica. Como dizia a dona Noêmia, é o Estado contra eles, não o Estado a favor deles. E hoje os economistas indianos percebem que desde os anos 40, desde a independência indiana, que a Índia tenta resolver o problema de castas, politicamente não consegue. E só a partir dos anos 90 que mudanças significativas foram feitas. Por quê? Porque, como diz o Chandra Prasad, ele fala, a política tenta resolver o problema de castas de fora, o capitalismo de dentro, porque o problema é econômico por natureza e o capitalismo é um sistema econômico que muda os incentivos e pune aqueles que querem discriminar contra castas mais baixas. A gente não tem um problema de casta no Brasil, mas a gente tem uma mentalidade muito parecida às vezes. A mentalidade do elevador serviço e elevador social. E no elevador social brasileiro, que é o elevador dos ricos, você pode apertar os seus próprios botões e decidir para onde você vai. Mesmo que você não consiga, você pode tentar. O elevador de serviço vem com a ascensorista, e o ascensorista que vai decidir para onde que você vai. A gente precisa de um elevador que seja igual para ricos e pobres, que chegue em todos os andares. O capitalismo, para ser uma escada, ele tem que chegar até a base, ele tem que chegar até o chão. Ele não pode ser um capitalismo que acredita que propriedade privada é coisa de rico. Não, tem que ser propriedade privada dos pobres, livre de iniciativa dos pobres.
Para terminar com a citação da Deirdre McCloskey, que eu comecei, deixe as pessoas serem donas das suas coisas, das suas casas, empresas, da sua força de trabalho, e deixe que elas tentem lucrar a partir dessa propriedade. E deixe fora da vida delas os tentáculos de um governo que age como comitê executivo de um clube VIP. Nós iremos, então, prosperar materialmente e espiritualmente. Ou, para falar no português mais rasgado, sossega socialista, deixe os pobres ficar com as terras. Obrigado.